Pessoal, então vamos começar conversando é, de for. Eu, sinceramente, acho que é uma das soluções mais interessantes e inteligentes que a gente tem. Existem muitos, se você for procurar em fóruns, né, sobre o for, discussões mais aprofundadas, existe muita gente falando que o mundo poderia continuar sem ter o laço for. E eu acho que não, porque eu gosto muito, principalmente quando a gente chega em array, eu sei que dá para usar um while, mas o for é muito direto, né? E no Java a gente tem o for, tem o for each, e ainda tem um outro for each. A partir do Java 8 a gente tem um for each, ainda tem um outro for each, que é literalmente escrito for each. A gente tem um for que é diferente e um for each. E aí é interessante, e eu acho muito legal. O for, ele tem uma característica diferente dos demais comandos que a gente vê dentro da linguagem. Ele sai um pouquinho do contexto, né? Ele é estranho para muitas coisas. O for, ele é declarado da seguinte forma. Você escreve for, e entre parênteses você tem que colocar 3 parâmetros. E eles são separados por ponto e vírgula. E aí dentro você tem um laço. O primeiro parâmetro é a inicialização da sua variável de controle. O segundo parâmetro é o seu teste, para ver se ele vai continuar sendo executado. E o quarto parâmetro, ele é um incremento ou decremento. Então você pode fazer um for começando em 1, com uma variável de controle valendo 1, e aí a sua variável de controle, o seu teste é enquanto a variável de controle for menor ou igual a 10, e o seu incremento é a variável de controle mais. Mas você poderia muito bem iniciar ela com 10, fazer o seu teste de controle enquanto ela for maior ou igual a 1, e o seu incremento não ser um incremento, ser um decremento, ser um controle menos. Você pode fazer dessa forma. Então, o for ele é bem prático, ele reúne tudo dentro dele, mas não quer dizer que é necessário você colocar tudo dentro dele. Você poderia, por exemplo, tirar o primeiro parâmetro, que é o incremento, para fora. Então, ele ficaria fora do laço. Assim como o último parâmetro, que é o primeiro parâmetro, que é a declaração da variável, a inicialização dela, ser colocado para fora, e o terceiro parâmetro, que é o incremento, você pode colocar para dentro. E o teste pode continuar lá, mas você tem que manter os pontos e vírgula. O ponto e vírgula é obrigatório. Então, assim, é bem legal, mas ele tem alguns detalhes específicos de utilização. Vamos fazer aí um exemplozinho de utilização para vocês verem como que é legal trabalhar com laço for. Então, vamos trabalhar aí, fazer uma brincadeirinha rápida com for. Um for, ele vai ser o nosso primeiro. Então, esse cara daqui, a gente vai fazer umas brincadeirinhas com ele, só para a gente ver o início, né? Então, nossa estrutura base tá aí. Então, vamos começar. Como que eu montaria um laço for, né? Você escreve for, abre parênteses, e o bloco de comandos. Você pode também não ter o bloco de comandos se você tiver só uma instrução para você poder executar. Nesse caso, Aldinho, você teria que escrever assim, ó. Só para complementar, o Aldinho fez piadinha assim, ó, forever. Mas você teria que escrever forever. Então aí sim daria certo o nosso for, aí ficaria legal. Ou você ter forever e 2 carinhas depois, alguma coisa desse tipo precisaria. Ele precisa ter, então, aqui os ponto e vírgula. A gente precisa ter esses pontos e vírgula são necessários. Isso daqui gera para a gente uma coisa interessante que a gente vem trabalhando aí já bastante. Vou fazer aqui, ó, um system.out.println. Oi. Beleza? Vamos imprimir, então, um oi. Só isso aqui já bastaria para o nosso programa funcionar? Compilou. Então, quer dizer que funciona. Mas, como eu não tenho condição escrita aqui dentro, então aqui teria que ter uma condição, né? Já que eu não escrevi nada, será que ele entra no laço ou será que ele não entra no laço? Será que dessa forma o for escrito ele vai
chegar e vai pular e vai vir aqui para o final. Então eu vou colocar aqui um fim, só para a gente ver se ele vem para cá, né? Ou ele vai ficar preso ali dentro? Ou ele vai entrar, executar apenas um oi e sair? Qual que vai ser a reação do for? Vamos testar, né? Eu acho que sempre o teste é uma forma bem interessante da gente entender como que as coisas funcionam. Então, a gente fez aí 3 possibilidades. A primeira possibilidade é, desse jeito que a gente escreveu somente a estrutura do for, sem colocar o primeiro parâmetro, nem o segundo, nem o terceiro, a gente fica pensando assim, pode ser que ele entre ali no for, veja que não tem nada, ele pula isso daí, não escreve oi e já vai para o fim. Então, é o primeiro. A gente pode ter uma segunda possibilidade, que é ele entra dentro do for, fica preso dentro do for e ele vira um laço infinito. Ou ele pode ter uma terceira possibilidade, que é ele entra dentro do for, imprime o oi, volta, não tem o que testar, sai e aí vai para o fim. Temos as 3 possibilidades. Vamos ver o que vai acontecer. Compilado o nosso programa, system out print. Acho que eu não posso colocar aqui por causa do for. Não posso colocar porque vocês vão ver. Ele vira um laço infinito. Esse problema aí de gerar um laço infinito é uma coisa absurdamente interessante. Então, nós temos um for true, né? Ali seria um while true, um do while true. Tá aí o nosso while true, é o nosso for true, é um for sem nada declarado. Ele entra dentro do laço, mas como não tem teste, ele sempre vai permanecer dentro do laço, porque ele para quando o teste não for mais verdadeiro. Ele está testando nada, e isso daí está retornando para ele que é para continuar. E é uma característica legal. E, novamente, lembrando que laço infinito, independente de qual estrutura a gente utiliza, gera um consumo de CPU gigantesco. Você pode ver que o Core 0 meu ali está batendo 100% de processamento. Está alto pra caramba. Se a gente para a execução, logo em seguida já cai todos os cores de processamento. Então, baixa a utilização do processador. Pô, bacana. Faz muito sentido isso daí. E agora, se eu pegar esse cara daqui, eu vou deixar ele como nosso primeiro exemplo, né? Só escrever o que acontece aqui para entender, né? E deixar armazenado. Isso aqui é um laço infinito. Então, a gente tem aqui um laço infinito. Como não dá para trabalhar em cima desse laço infinito, a gente não vai passar por ele, ele vai ficar preso dentro da impressão do oi, eu vou fazer mais um programinha em cima desse para a gente poder fazer as modificações. Então, a gente vai salvar como e vamos fazer o próximo. Então, vamos fazer o nosso próximo programa. O nosso próximo vai ser o for 2. E a gente vai trabalhar em cima dele. Então, for 2, for 2. E agora a gente não quer mais um laço infinito dessa forma. Então, vamos tirar isso daqui e vamos colocar aqui o que a gente precisa, né? O for, ele é descrito da seguinte forma. Eu preciso colocar no for, nesse primeiro espaço, a inicialização da minha variável. Aqui é minha condição. E nós temos aqui o nosso incremento ou decremento. Então, a gente incrementa ou decrementa dependendo do que a gente quiser fazer. Já que é assim, a gente tem a nossa inicialização. Só que o for, ele é bem interessante. Essa inicialização, ela pode ser uma outra coisa, além de somente inicializar uma variável, né? Pode ser uma declaração e uma inicialização. Além de declarar, a gente pode inicializar uma variável. Então, a gente pode declarar e inicializar a variável ali dentro do for. Vou fazer o primeiro teste simplesmente com inicialização e a gente vai usar aqui o incremento, tá bom? Então, vamos montar lá como que vai ficar o nosso for. Vou fazer aqui uma declaração de uma variável para a gente usar, int i. Está lá declarado o meu valor i. Eu não dei valor inicial para ele de propósito. Por quê? Porque o for tem essa característica. Ele dá o valor inicial das variáveis dentro dele. Por isso que aquele primeiro parâmetro é chamado de inicialização. Então, i igual a 1. Estou colocando lá i igual a 1. Beleza, coloquei meu i igual a 1.
E depois eu tenho que fazer um teste, né? Eu quero fazer um teste que é uma condição lógica que permita a repetição dele. Então, vamos fazer uma impressão de 10 ois para manter o nosso padrão. Então, o i vai ser menor ou igual a 10. E depois a gente tem que fazer um esquema de mudar o valor dessa variável de forma a sair do laço. Só vou executar dessa forma sem colocar o incremento para ver o que acontece. A gente cai no laço infinito de novo. Então, o incremento aqui se faz necessário justamente para a gente poder romper o nosso laço de alguma forma. E a título de curiosidade, eu coloco muito espaço entre as coisas para que a gente possa visualizar melhor. Porque eu já tive muito problema da gente deixar tudo muito juntinho e as pessoas não conseguirem enxergar aqui. Olha, tem um ponto e vírgula depois. Olha, tem um ponto e vírgula. Olha, tem um parênteses. Entre o parênteses e a chave não tem ponto e vírgula, porque muitas vezes eu vejo gente fazendo um algo assim, né? Colocando aqui um ponto e vírgula. Isso daqui é um problema sério. Por quê? Porque se eu compilar o meu programa, ele funciona. E aí o bicho pegou, funcionou. Olha lá. E o que acontece se eu executar isso daqui? Ele imprime apenas um oi. Por quê? Porque o for ele vai acontecer, ele vai iterar as 10 vezes e vai finalizar. Simplesmente por causa disso. Tá lá, ó. Então, isso daqui é algo possível. Nossa, o meu for não está funcionando. Não é que não está funcionando, é que você adicionou um ponto e vírgula num local que não devia. Então, é legal eu deixar esses espaços para você conseguir visualizar melhor o que está acontecendo. Então, aqui o nosso primeiro exemplo, né? Olha lá. Funcionou bonitinho, tivemos a impressão de 10 ois. Então, a gente escreveu lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ois foram impressos. Perfeito, era isso exatamente o que a gente tinha por objetivo. Obviamente, a gente pode escrever isso aqui de várias formas, assim como todos os outros laços, né? Mas eu lembro, você poderia fazer esse cara aqui e sei lá, de 2 até 11. De 2 até 11, você subtrai 2 de 11, você tem 9, soma mais 1, porque é tudo incluso, e aí você tem 10. Mesma coisa, 10 menos 1 vai ter 9, soma mais 1, porque é incluso, você tem 10. Vai dar exatamente 10 impressões. Então, a gente tem que entender que algumas vezes a gente quer utilizar a variável de iteração, mas tem vezes que a gente não quer. Tem vezes que a gente só quer utilizar ela para controle de repetição, controle de vezes de repetição. Funciona da mesma forma. Então, só para a gente ficar aí com o nosso padrãozão, tá aí o nosso for bonitinho. Só que o for tem mais possibilidades, então eu vou gastar um tempo mais prolongado na explicação inicial antes de ir para os exercícios. Eu poderia fazer um for da seguinte forma, olha só que legal. Vamos pegar aqui e fazer o nosso terceiro exemplo, né, de uso de for. Terceiro exemplo de uso de for, a gente está aqui colocando, atualizando, compilando, já está atualizado. O que eu posso fazer? Eu vou poder mostrar para vocês aqui. Eu vou deixar aqui em forma de comentário, só para a gente ter aqui dentro o nosso código. E aqui vem os comandos, só para a gente saber, tá ok? O que eu posso fazer? Eu posso fazer o meu for da seguinte forma. Eu posso tirar a inicialização de dentro dele. Então, eu posso vir aqui, pegar essa inicialização, eu tiro ela daqui e eu coloco para fora do for. Então, a inicialização acontece antes. Tá aí, ó. Fiz isso daí. A inicialização acontece antes. Como que eu posso fazer essa montagem? Eu venho aqui e falo que o meu i ele é igual a 1, ponto e vírgula. E aí, eu tiro esse i igual a 1, simplesmente apagando, eu tiro ele no meu contexto. Não preciso que ele fique ali. O ponto e vírgula é necessário. O primeiro ponto e vírgula, então, existe ali. Eu não posso simplesmente colocar a condição apagando. Isso daqui está errado, está faltando o local do parâmetro de inicialização. Ele precisa ter. Então, está lá o meu local de inicialização, foi declarado, eu tenho um ponto e vírgula ali, depois eu tenho a condição e eu tenho o meu incremento. Então, eu posso tirar a inicialização para fora. Muito bacana, então vamos testar. Fiz isso aqui, compilou, executou, continua dando o mesmo resultado. Ah, então quer dizer que ele pode ter a inicialização para fora? Pode.
E o que mais? Bem, o que mais que eu posso fazer? Eu poderia, por exemplo, fazer de outra forma. Em vez de tirar a inicialização, eu poderia, por exemplo, volto com a inicialização para o local dela, ela fica aqui dentro, e eu quero agora passar um incremento, não lá dentro do for, mas eu quero passar o meu incremento aqui. Eu vou colocar o meu incremento aqui. Eu dei uma puladinha de linha só para você visualizar ele, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso voltar com esse cara aqui para dentro. Então, tenho ele aqui para dentro. Lembrando de tirar aquele ponto e vírgula. Só que esse I++, eu vou colocar ele aqui dentro, ó. Novamente, coloquei ali dentro só para a gente visualizar. Esse cara pode ficar dessa forma. Então, a gente vai ter for, inicialização, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula. Só que aí depois a gente não coloca nada depois. Ó, esse espacinho aqui, que era reservado para nosso incremento, eu não utilizei. Eu posso não utilizá-lo. Vem os meus comandos e lá no final eu faço o incremento. Precisa ser no final? Não, precisa ser dentro do laço. Tem que ter uma possibilidade de incremento aí, ou decremento, ele precisa alterar os valores comparativos para que em algum momento esse laço se desfaça, que ele estoure, né? Então a gente pode ver isso daqui, ó lá a execução, que legal. Compilado, executando, a gente tem 10 ois impresso. Então, funciona da mesma forma. Mas ainda eu poderia pensar assim, já que eu posso tirar a inicialização, no outro caso, eu posso tirar o incremento, será que eu não poderia tirar a inicialização e o incremento? Vamos ver, vamos testar, né? Eu acho que é muito importante, vamos testar. Então, vamos fazer um teste aqui. O que acontece se eu fizer isso daqui, né? Então, eu quero tirar de dentro do for a inicialização e deixar somente a condição. E colocar para dentro do bloco o meu incremento. Eu posso? Pode, não tem problema nenhum. Isso aqui é totalmente possível, então a gente vai fazer assim. Tá lá, tá funcionando aqui. Eu posso fazer dessa forma. Nossa, ele ficou tão parecido com um while? Sim, ficou muito parecido com while. E aí, ó, também funcionou. Perfeito. A única coisa que eu ressalto e lembro novamente, tem que ter o ponto e vírgula lá do início, que é a inicialização, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula, incremento ou decremento. Precisa ter esses dois, ponto e vírgula. É bem legal, hein? Interessante. Bem, eu posso tirar o incremento. Eu posso tirar a inicialização. Eu posso tirar o teste? Bom, a gente viu que dá para tirar o teste, né? No nosso primeiro exemplo, a gente fez um laço infinito. Tá, mas aonde eu coloco o teste, né? Como que eu faço? Ah, beleza, vamos ver se a gente consegue resolver isso daí, né? Então vamos fazer mais um exemplo do for. Como eu disse, o for dá várias possibilidades, né? Então vamos fazer o seguinte: e se eu quiser agora tirar a condição daqui de dentro? Então vamos atualizar os nomes, compilado para gerar um novo. Beleza. E se eu quiser tirar essa condição daqui, eu posso? Posso. Eu posso colocar essa condição aqui dentro, né, dele. De alguma forma, colocar aqui a condição, ó. Então, a condição, a gente vem aqui e coloca essa condição de alguma forma. Agora, como a gente vai colocar é a nossa discussão. Então, a condição pode ir para dentro do for. Agora, como que a gente vai implementar isso daí? Por exemplo, eu acho que vocês devem de lembrar de uma estrutura que a gente fez, assim, if alguma coisa, abre e fecha parênteses, né? Aí a gente veio escrever um tal de break. Funciona, break funciona, porque laço, né? Tem repetição, funciona. E eu posso vir pegar esse cara daqui e colocar aqui? Não sei, vamos ver aí se funciona dessa forma, né? Vamos testar. Não sei se o break tem que ser aí, tem que ser depois, a gente vai testar aqui e ver o que vai acontecer. O problema é o posicionamento. Não estou nem pensando em lógica, nem quero descobrir. Vou testar e ver e contar. Vou fazer da forma rústica. Não sei se ele vai imprimir 10 ou ele vai imprimir 11 ois, né?
Ou vai imprimir 9, 10, 11, não sei, né? Daqui a pouco ele não imprime. Vamos testar aqui. Ele imprimiu um oi. Ele imprimiu um oi. Por quê? Porque eu não posso deixar essa condição. O i é menor, né? Ele imprime uma vez e sai. Ah, então quer dizer que eu tenho que testar, nesse caso daqui, se é o oposto. Sim, se ele não está dentro da faixa de valores que eu quero. Ah, então eu tenho que testar aqui se é maior que 10? Isso. Olha lá. Quantos ele imprimiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ih, ficou estranho. Ele imprimiu 11. Ou eu coloco um maior igual, que é uma possibilidade, ou eu coloco o meu incremento para antes. E aí você testa no final. Nossa, mas esse teste no final faz lembrar muito um tal de do while. Opa, e não é que faz lembrar mesmo? Então, ele vem, ele vai entrar aqui no meu laço, porque ele é um laço infinito, vai executar pelo menos uma vez as instruções, e se essas instruções daí não forem, se elas não forem satisfatórias, né? Ele vai dar um break. E não é que é, olha lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais 1, 3, 3, 6, mais 3, 9, mais 1, 10. 10 ois foram impressos. Muito legal. Imprimiu 10 vezes o oi. Então, por exemplo, se eu colocasse um teste aqui, se o i for menor que zero, o i é 1, né? Menor que zero. Se o i for menor que zero, o que vai acontecer? Estou colocando uma condição aqui, o i é menor que zero? Não, ele é 1. Ele virou um laço infinito? Sim, ele vira um laço infinito. Bom, e se eu colocar aqui o i, se ele for maior que zero? Ele imprime apenas uma vez? Eu já vi isso? Já, a gente já viu isso hoje, né? A gente já viu isso no período anterior, na primeira aula. Ele imprimiu apenas uma vez? Por que ele imprimiu apenas uma vez? Porque ele veio, ele estava lendo um 1, ele fez a impressão do oi, fez o i valer 2, o i é 2, 2 é maior que zero, aí ele dá um break. Ele imprime somente uma vez, ele não volta. Mas o que é importante a gente visualizar aqui? Que dependendo da condição do break, a gente torna um laço infinito. Mas dependendo da condição do break, ele faz a quantidade de vezes que a gente quer. Mas dependendo da condição do break, ele vai funcionar exatamente igual um do while. Então quer dizer que eu vou voltar aqui, vou abrir o 5, né? Então vamos abrir o 5. O 5 foi escrito aqui. Eu vou escrever dando tab, tá bom? Só para a gente ter aqui do outro lado. Então eu vou escrever aqui. Eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever i igual a 1, ponto e vírgula. Isso daí a gente já viu. Funciona. Eu vou escrever aqui o while i menor igual a 10. Abrir chave. Eu vou escrever aqui system.out.println, aspas, oi, aspas, fecha, ponto e vírgula. Bem, eu vou, só para não perder, eu vou colocar aqui um. E eu vou fazer aqui e mais, ponto e vírgula. E vou fazer aqui cara, eu posso pegar o while e transformar no for. E eu posso pegar o for e transformar no while. Posso. Funciona igualzinho, que legal.
Nossa, é idêntico. É idêntico, funciona igualzinho. Mesma coisa. Por isso que eu falo que laço é uma coisa bem tranquila. Aprendeu um, aprendeu todos e funciona. A gente tem só que saber aonde vale mais a pena utilizar um do que utilizar outro por uma questão de característica que ele tem. Mas a gente tem aqui esse outro. Esse outro, ele está com uma similaridade muito grande no que a gente fez. Eu vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Colocar aqui, ó. I igual a 1. Beleza. Aqui eu vou fazer assim, ó. Do. Beleza. Nossa, então quer dizer que eu vou fazer aqui um system.out.print ln oi. Aí a gente vai pular de linha aqui. A gente vai fazer aqui o nosso incremento. E mais. E aqui a gente vai escrever e aí é necessário porque a gente escreveu, mas ele foi montado um while, aonde o nosso while daqui a gente fez um i maior, i maior que 0. Por um acaso, eu peguei um for e converti num do while. Se eu pegar o while, eu converto ele num for. Precisa de mais coisa? Claro que precisa, porque a estrutura é diferente, porque o teste é no final. Mas está aí, funciona exatamente igual. E a gente viu isso hoje. A gente já viu isso na aula anterior, né? Então, o que eu estava querendo mostrar para vocês é que se eu quiser pegar um while e transformar ele em um do while, eu tiro o que está escrito na linha do while, coloco o do, lá no final coloco o while com a condição, ponto e vírgula, tá feito. Converti um no outro. Mas se eu quiser pegar um for, e o for ele é mais diferente de todo mundo, né? Então vamos ver lá o primeiro exemplo de for que a gente pegou, né? Olha, o primeiro exemplo ele não é tão bonito de ser visto. Deixa eu pegar aqui. O segundo exemplo, né? O segundo exemplo já é mais bonitinho. Aqui tá um forzão padrão, né? Olha lá que legal. Forzão padrão, ele vai de 1 até a condição, e tem o incremento, e imprime. Perfeito, muito legal. Cara, mas eu posso pegar essa estrutura que parece ser tão estranha e eu consigo converter ele num do while e eu consigo converter ele num while. Ou seja, eu consigo pegar um while, converter em um do while, pegar um do while, converter num for, posso pegar um for, converter num while e depois o do while também pode ser o resultante da conversão lá do while. A gente faz qualquer um, converte while para do while para for, um para o outro. É tranquilo. A gente consegue fazer isso daí sim, e é bem interessante essas possibilidades. E a gente pode fazer junção de condições. Ali é o teste lógico, tanto do while como do while, né? É interessante que você pode imaginar assim, é enquanto, né? E eu posso fazer alguma coisa e outra coisa, ou alguma coisa, eu posso. E no for, também. Dá para fazer igual em todos eles. Então, não tem diferença, entendeu? Funciona igual. Vamos fazer mais alguns exemplos. Eu vou deixar esses dois salvos, porque dá para ver como a gente converte uma coisa na outra, que eu acho bem legal. Mas ainda tem mais coisas que a gente pode fazer, né? O que a gente poderia fazer? Vamos pegar esse caso daqui. Esse caso daqui é bem interessante, eu vou salvar como. A gente vai fazer agora o 7º exemplo de for. Então, a gente tem aqui o 7º exemplo de for. Se lembra que eu estava falando que a gente tem uma possibilidade interessante que é declaração barra inicialização? A gente pode declarar e inicializar uma variável aqui, então a gente pode fazer isso. Logo, esse int i aqui, ele deixa de existir. E aí a gente pode fazer aqui, ó, int i igual a 1. Ó!
Tá. E daí? O que acontece em declarar ele aqui? Vou mostrar, mas eu vou voltar lá no número 2 primeiro. Então, vamos mexer aqui com o número 2. Eu vou fazer aqui uma impressão do valor do I após a execução do laço. Então, aqui temos o valor do I após a execução do laço. Vou imprimir o valor do I aqui. Beleza? Então, qual que é o valor do I após a execução do laço? Se ele vai de 1 até 10, para estourar o laço, o I tem que valer pelo menos 11. Se a gente está incrementando de 1 em 1, realmente ele vai valer 11. E valendo 11, estoura o laço. Perfeito. E o que acontece agora se eu vier aqui e colocar esse imprime o I aqui? Eu vou compilar o meu programa e... Opa, peraí, deu um erro. Cannot find symbol. O símbolo variável I na classe for07. Ele não conseguiu identificar esse cara? Mas por que ele não conseguiu identificar esse cara aqui? Porque ele foi declarado dentro do escopo do for. Ele não existe fora desse bloco. Então, o meu I declarado dentro do for, ele vai existir da abertura dessa chave até o fechamento dela. Então, seguindo sequencialmente, ele existe em todo aquele momento. Passou da última chave, ele deixa de existir. Ele não existe mais. Então, eu não tenho como acessar o valor dele. Putz, então eu nunca vou usar assim, porque... Bem, vamos conversar, né? Não tenha revoltas no seu coração. Existem momentos aonde é interessante a gente usar o valor do I depois. Se eu precisar usar o valor do I depois, eu realmente não posso declarar ele dentro do meu laço. Eu preciso declarar ele fora, uso ele ali dentro, inicializo, testo, incremento, uso, faço o que eu quiser. Se não, eu uso depois, que é exatamente o que o Geraldo falou, é escopo. É aonde a gente vê a nossa variável, aonde ela é viva, aonde ela existe, né? E nesse caso, ele está fora de escopo, ele está fora daqui do laço, ele não existe aqui, a gente não pode usar aqui. Então, vou deixar aqui o comentado. Não pode usar o I, vou colocar aqui entre aspas, porque está fora do escopo do for. Então, é por causa disso. Eu não posso usar a variável I porque ela está fora do escopo do for. Ela não existe fora do for. Ela não existe fora dali. Se ela não existe fora, não podemos utilizar, infelizmente. É esse o esquema daí. Porém, todavia, entretanto, tem vezes que você não quer realmente que ela exista fora. Eu só quero utilizar para ela fazer um determinado número de repetições. Preciso dela fora? Não, não preciso. Então, posso jogá-la fora. E aí, o que é mais interessante? Se eu quiser fazer agora a impressão de 10 tchau. Então, eu quero imprimir tchau. Vou imprimir 10 tchau. Posso fazer? Posso. Olha lá. Tchau. Pô, mas você está declarando 2 vezes a variável I, vai dar ruim, isso vai dar ruim. Não, compilar não deu problema. Ah, vai dar erro de execução. Não dá erro de execução. Olha lá que bonitinho. Por que não dá erro de execução? Porque o I, ele só existe aqui dentro, então eu posso redeclarar sempre usando a mesma variável de controle de laço. Eu não preciso sair criando variáveis, nomes, né? Posso ficar sempre usando o mesmo nome de variável. Sempre que eu precisar, eu utilizo o mesmo nome de variável e vai funcionar bonitinho. É uma das coisas mais interessantes que a gente tem aí. Mas é interessante entender a questão do escopo, que eu já falei tanto para vocês em aula, da existência da variável dentro de um determinado local. Você não enxerga ela fora daquele local. Então, se ela foi declarada dentro do for, ela existe dentro do for e somente dentro do for. Saiu dele, ela deixa de existir. Ah, então quer dizer que eu posso redeclarar? Pode, olha aqui o exemplo. A gente fez 2 laços, e esses 2 laços têm a declaração da variável I, que tem mesmo nome. Ou seja, é estranho. Não é estranho, está dentro do contexto do for, dentro do escopo do for. Saiu desse escopo,
ele não existe mais. Então, dá sim uma grande possibilidade de utilização. Bem bacana essas ideias daqui. Para tanto, vamos ver aí algumas execuções, né? Vamos tentar resolver aí alguns exercícios. Voltando lá no exercício de while, né? Que a gente fez no início, são os 5 exercícios da página 80. Como que a gente poderia resolver esses 5 exercícios utilizando o laço for? Eu vou pegar e vou fazer o esquema que a gente utilizou na aula anterior. Eu vou pegar um exercício pronto e vou converter para a gente ver como que fica essa transformação. Então, vamos pegar lá os exercícios que foram feitos com o exercício da página 80. Vamos converter esse cara daqui. Vou pegar então já e já vou dar um salvar como. Vou pegar, criar uma versão nova, colocar lá um underline for. Tá aí nosso arquivo salvo. Beleza. Agora, esse cara aqui atualizado, beleza, tá atualizado. Como que eu posso transformar isso daqui, né? Eu vou tirar os comentários, porque já não vai ter mais sentido. Eu preciso que ele entre com o valor de uma variável. Esse cara aqui não é mais while, esse cara agora é for. Eu preciso ter aqui um ponto e vírgula e um ponto e vírgula. Então, eu tenho um ponto e vírgula antes, um ponto e vírgula depois. Será que funciona assim? Compilou. Executou. 2. Beleza, ele saiu ali com algum probleminha, mas funcionou lá. Ele está fazendo alguma coisa aí. Beleza. Ele funcionou? Funcionou, né? Porque aqui a gente estava fazendo menor que 10. Vamos lá, menor igual a 10, né? Vamos colocar lá, menor igual a 10. 2. E não é que ele fez a tabuada? Bom, eu precisei colocar ali. Eu vou salvar uma versão, vou fazer uma outra versão. Vamos dar um arquivo, salvar como versão 2, né? Vou pegar esse cara aqui e criar uma versão 2. Versão 2. Mesmo exercício feito com for, agora chamando ele de versão 2, né? A gente fazendo uma nova versão. E aí, ó, compilamos, testamos, beleza. O que eu poderia fazer? Eu poderia, por exemplo, trazer essa inicialização aqui para dentro. Então, trouxe a inicialização aqui para dentro. Eu posso trazer esse incremento aqui para dentro. Também trouxe o incremento aqui para dentro. Logo, isso tudo aqui deixa de necessitar ser escrito, não tem necessidade nenhuma, né? Pô, funciona, será? 2. Funcionou! Show de bola! Mas eu posso fazer de outra forma? Pode, claro. Formas de fazer são N. Então eu tenho mais uma possibilidade de execução. Essa possibilidade de execução, ó só, eu posso vir aqui. Eu não quero declarar esse cara aqui, não, hein? Eu acho que eu não vou declarar ele ali, não. Ó. Tirei. Vou declarar aqui, ó. Funciona assim? Funciona. O problema é que a gente vai ter um problema aqui, ó, que essa variável i não pode ser utilizada aqui, né? Deixa eu atualizar aqui versão 3 e versão 3. Né? Pronto. Agora ele só está com erro lá do i. Não pode ser declarado aqui. Isso aqui é óbvio. A gente não pode fazer isso daqui, porque ela só existe lá dentro. Mas a gente fez isso for int i igual a 0, i menor ou igual a 10, i mais. Perfeito, funcionou muito bonito. Tá lá o nosso programa feito em for. Então a gente pode fazer ele dessa forma. Eu posso ter a declaração lá em cima, eu posso não ter a declaração, posso ter um incremento lá dentro. São as várias formas que a gente pode montar. Qual forma a gente vai utilizar? Qualquer uma. Aqui eu estou te mostrando possibilidades, né? Qual vai ser preciso ser utilizado, vai da demanda do teu programa, da sua necessidade. Por exemplo, você precisa usar o valor acumulado do i depois? Se precisa, você não pode declarar ele dentro do for, tem que declarar ele fora. Mas eu preciso colocar um incremento dentro? Não sei, de repente você quer fazer um incremento com uma condição. Se tiver uma condição para ser incrementado, para ele ir para um outro, você não pode colocar um incremento ali, tem que colocar dentro do laço, dentro de uma condição, dentro de um if. São possibilidades. Então, vamos fazer aí os próximos para a gente ver como que fica, né? Ficou legal esse daqui. Vamos ver agora o B. Olha lá.
Vamos fazer aqui o transformar o B. Vamos fazer ele ser transformado numa saída com o for. Então, beleza, vamos dar um arquivo, salvar como. Lembrando que a letra B fala sobre... Só salvar aqui. Fala sobre fazer a soma dos números de 1 a 100, incluso o 1 e o 100. Então, a gente pode fazer de várias formas. Como que eu posso fazer? Eu já vou tirar esse cara daqui, que eu não quero ele mais aqui. Só o soma igual a 0. Aqui eu vou chamar o for, ele vai ter aqui um int i igual a 1. O i vai ser contado, né? Vai ser testado até quando ele for igual, menor, enquanto ele for menor igual a 100. E eu vou fazer aqui o meu i mais. E aí ele faz isso daqui, eu não preciso fazer a acumulação aqui, um incremento aqui. Tirou aqui. Funciona. Vamos ver, vamos testar, vamos ver. Compilou. Temos um erro do nome da classe, que o Lerdo esqueceu de mudar, né? Então a gente tem aqui um for e um for. Tá lá, beleza. Pronto. Aí, ó. Compilado. Olha lá, só para ver. Compilação concluída com sucesso, executando, e ele fez a contagem. Nosso programa, então, foi substituído por um único for, e o único for ele faz a declaração de uma variável i, inicializa essa variável i em 1, fazemos o teste, enquanto o i for menor ou igual a 100, fazemos o incremento i mais, e a gente faz aí a contagem. Eu poderia fazer uma outra saída aqui, eu vou mostrar uma outra possibilidade para a gente ver, iniciando no maior valor e indo para o menor, fazendo um for decontar, né, que a gente não viu, é interessante ver aqui. Então, vou fazer aqui uma segunda versão, então, ó, versão 2, então vamos salvar essa versão da resolução do exercício, eu vou inicializar agora em 100 e eu vou até 1, mas eu vou enquanto o i for menor ou igual a 1, não, enquanto ele for maior ou igual a 1. Será que vai funcionar? Vamos ver, né? Compilou. Opa, deu um erro aqui, compilou. Tem que mudar o nome para variar um pouco, esqueci, né? Versão 2. Versão 2. Compilando. Beleza. Deu certo. Vamos rodar. Ih, ele está fazendo alguma coisa muito errada. O que esquecemos de mudar? Se eu estou decontando, eu não incremento, eu decremento. Então, aqui não é mais, é menos. Então, eu tenho que começar em 100, ir para 99, 98, 97, 96, até chegar em 1. Então, é essa daí a dica que fica. A gente tem que prestar atenção, que a gente vai trocar o sinal do nosso teste, a gente tem que mudar o nosso teste, e a gente tem que decrementar ao invés de incrementar. E aí, olha só, vamos ver lá, o nosso i começa somando. A soma está valendo 0, 0 mais 100 passou a valer 100, 100 mais 99, 199, mais 98, 297, mais 97, 394, e vai indo, até quando ele chega no valor acumulado na nossa soma, o nosso acumulador está valendo 5.049, ele soma com 1, 5.050, que é o valor da soma dos 100 primeiros números inteiros. Está aí. Nossa resposta feita em forma de decontagem. Também funciona. Vamos ao próximo exercício, a letra C. A letra C fala para apresentar ao final o somatório dos valores existentes na faixa de 1 a 500, mais somatório somente dos pares. Então, vamos ver como que a gente pode somar os pares de 1 a 500 utilizando o for. Somar lá de 1 a 500 utilizando o for. Trocar os nomes. Beleza, compilado, geramos um novo arquivo. Como que eu vou fazer a troca? For, e aí a gente pode fazer. O i já foi declarado lá em cima. Eu posso, então, ignorar, mas eu tenho que colocar a inicialização. Vou colocar o teste. Qual que é o meu teste, né? O teste é i menor ou igual a 500.
e aí eu vou colocar o meu incremento. Eu posso fazer isso daqui e vai funcionar? Vai, olha lá, vou tirar esse incremento daqui. Então, compilando o nosso programa, executando o nosso programa. Ele entrou no quê? Num laço infinito por algum motivo muito claro. Porque, ó, o que está faltando aqui nesse ponto? O que está faltando? Não tem aqui dentro incremento, então eu preciso fazer um I mais, tem que incrementar. Olha lá, compilou, executou, pá, bateu 62.750. Dá para fazer uma versão diferente disso? Dá. O for tem algumas possibilidades legais também, né? Vamos ver aqui como que dá para fazer. Não que não dê para fazer com while, não que não dê para fazer com do while, né? For, underline, versão 2. Tá lá. Para o mesmo exercício, a gente poderia fazer algo assim. Vou fazer tudo mais resumidamente para a gente ver. Eu não quero mais que ele fique aqui, eu quero colocar ele aqui. Então, eu vou colocar aqui int i. E aí eu não declaro mais ele aqui, só declaro minha soma igual a 0. Tá lá, só que eu não quero que ele comece em 0, eu vou fazer ele comece em 1, quero que ele comece em 0. E eu quero incrementar ele de 2 em 2. Lembrando que eu posso fazer isso daqui. I igual a i mais 2. É um incremento? É um incremento. Eu posso fazer assim. Ou ainda, eu posso fazer mais igual a 2. Também posso? Também posso. Perfeito, dá para fazer assim. E aí, o que eu ganho de vantagem? Eu posso arrancar isso daqui, ó. Aí eu arranco toda essa parte. Isso aqui não tem necessidade. E agora a gente só faz um recuo disso daqui. Mais alinhadinho. Será que vai dar 62.750? Se eu lembrar de colocar, isso aqui é versão 2, né? O nome correto no arquivo dá certo. Então vamos lá, versão 2 do resultado. Beleza, a compilação deu certinho, vamos ver a execução. 62.750, eu posso fazer um incremento de 2 em 2. Posso tanto começar no 0, como eu posso também começar no 2. Então, tá lá, vai dar a mesma resposta, incrementa-se de 2 em 2, 62.750, fica aí a gosto do freguês a possibilidade de resolver isso daí. É óbvio que a gente tem várias formas de solucionar, né? A gente pode ficar brincando com várias e várias e várias possibilidades. A letra D pede para a gente efetuar a leitura de 15 números e fazer aí uma totalização e calcular também a média. Aí a gente vê isso aqui rapidinho também, é bem simples. A gente vai fazer a transformação do while para for. Esse cara também não tem muito segredo, vamos fazer um arquivo salvar como. Esse cara daqui vai ser o for, não é mais o do while, for, tá lá, salvou. Vamos trocar os nomes, atualizado, compilado, belezinha. Como que eu posso fazer? Vamos trocar, né? Esse cara daqui é for, a gente vai ter aqui alguma coisa assim. A gente vai ter a inicialização, então a gente vai ter isso daqui. Vou precisar desse i fora? Não, a gente não está utilizando ele. Então, posso usar ele aqui declarado dentro, né? Então, declaramos dentro. Esse cara daqui deixou de ter a necessidade de existir. Ficou lá a declaração da variável soma, a declaração da variável média, a gente tem o nosso i aqui, agora o nosso teste é esse cara daqui, então o nosso teste vai vir aqui, só para manter o padrão, colocando um espaço, espaço, ponto e vírgula, e a gente vai somar mais um no i, tá lá? Então, quer dizer que eu posso tirar essa linha não faz mais sentido, e essa daqui também eu posso limpar dessa forma. Funciona? Vamos ver. A gente fez aqui o teste colocando... Fizemos 2 testes, na verdade, né? A gente inseriu sempre os mesmos valores, então 2, 2, 2, 2, 2, num total de 15 vezes. Então, a somatória dá 30, a média dá 2, porque 30 dividido por 15 dá 2. Tá ok. Mas também a gente fez para ver se está dando certo o ponto flutuante, né? Então, eu vou inserir aqui um número ímpar, e aí eu vou inserir somente números pares repetidos. Eu sei que aí vai ser necessariamente, ele vai dar lá
31 e vai dar um 2,1, necessariamente dá um ponto flutuante. Também resolve bem e fica legal. Tá aí mais uma possibilidade bacana. Vamos ver o último exercício. O último exercício fala para efetuar a leitura de N números. E agora esse é diferente. Esse aqui a gente vai precisar entender um pouquinho mais o que vai acontecer. Então vamos ver como que a gente consegue fazer essa implementação utilizando o nosso laço for. Ele é diferente. E aí é onde eu falo para vocês uma coisa importante. Repetição condicional é preferível utilizar um laço condicional. Laços condicionais são aqueles que repetem enquanto, ou eles fazem enquanto. Então, é usar um enquanto, um while, ou fazer enquanto, um do while. Eles são mais interessantes nesse caso de teste. Mas não quer dizer que não é possível ser feito. Vamos ver como que a gente pode solucionar o fazer a leitura de N números e exibir a quantidade de números pares digitados. O programa deverá encerrar quando o usuário digitar 0. Não muda, mas fica estranho no for. Isso aí é só uma questão de contexto, né? Eu vou fazer aqui a mudança. Então, esse cara daqui, ele vai fazer enquanto for diferente de 0 e a gente tem aquele probleminha do contador e a gente corrige ele. Vou pegar, então, um que já tem a correção, só para a gente não ter problemas de teste. O que vai ser feito? Vou pegar esse daqui e vamos fazer em cima dele. Arquivo, salvar como. A gente está utilizando aqui o for. Esse cara sendo utilizado com o for. O nosso arquivo. Foi atualizado o nome, foi atualizado o nome. Tá legal, nossa classe foi atualizada. Como que eu poderia fazer agora, né? Então a gente pode fazer da seguinte forma. Vou ter que utilizar um laço for aqui de alguma maneira. Então for vai ter aqui alguma coisa. O meu for, ele vai ter condição e também vai ter aqui o incremento. Inicialização, condição, incremento. Eu preciso inicializar alguma coisa? Não. Ele não vai, porque eu não sei quantas vezes eu vou iterar. Mas eu sei que eu vou precisar, vou apagar isso daqui, né? A gente vai ter aqui essa condição. A condição é essa, ela não muda. A gente vai fazer enquanto o número for diferente de 0. Será que funciona fazendo dessa forma? Vamos compilar. Compilou e rodou. A gente fez o teste aqui. Se eu pegar e digitar 1, então, ó, meu contador vai ficar 0. Não contei. Digitei 2, contador, ó, vai passar para 1. Digitei 0. 0 é minha condição de saída. Ele não pode ser contado. Ele não pode mudar para 2. Continua como 1. Perfeito. Fica aí. A única estranheza é que eu tenho que colocar um ponto e vírgula antes e um ponto e vírgula depois da minha condição. Mas, tá aí. Muito fácil. Eu não tenho incremento, eu não tenho valor inicializado de variável de teste. Tá tudo tranquilo. Bem simples de fazer. Bem sossegado. Dá para fazer também. E aí a gente finaliza as nossas brincadeiras e testes utilizando o laço while, do while e for, né? A gente viu que dá para fazer alternância entre um e outro tranquilamente, tanto é que a gente pegou o mesmo programa e só mudou aí a execução, mudando o de while para do while, de do while para for, e eu posso fazer de for para while, de while para do while. Não importa a ordem, a gente consegue alternar entre um e outro, sempre é possível fazer. Obviamente tem algumas necessidades de ajuste, principalmente no do while para o for, a gente viu que tem umas necessidades de ajuste, mas que é possível e que funciona, sim, é possível e funciona. Vamos conversar um pouquinho mais sobre atividades e exercícios da lista, né? A gente tem aí 4 exercícios que a gente tem que desenvolver. Eu gostaria que vocês também trabalhassem, eu acho que quanto mais exercício a gente puder fazer, melhor, é legal para tirar dúvida, ou melhor ainda, para gerar dúvidas, né? Para gerar dúvidas é muito bacana, porque quando você faz e não tem dúvida, você aprendeu, passou direto, então pode ser que tenha falhado alguma coisa, você ter alguma pergunta mágica.
Eu acho interessante também você testar. E se eu quisesse tirar a inicialização do for? E se eu quisesse colocar dessa forma? E se eu quisesse, sabe? Um exercício, eu poderia escrevê-lo de 50 formas diferentes. Será que é útil eu escrever para te questionar de 50 formas diferentes ou você começar a utilizar o seu senso crítico e você se questionar sobre essas 50 formas diferentes de execução? Eu acho que você se questionar e você tentar resolver, é aí que você começa a aprender a programar realmente. E insisto, para aprender a programar, você tem que programar. Então, quanto mais você escreve código, mais você se sente à vontade na sua lógica e na escrita e no desenvolvimento. E parece que algo que era tão difícil se torna tão simples, porque você tem prática. E é assim que a gente vai evoluindo, é assim que a gente chega lá. Tem aí alguns exercícios na página 81. Depois tem alguns exercícios, né, também para poder fazer. Tem depois alguns exercícios, se você continuar andando ainda em laços, tem aí alguns desafios, esses desafios são legais. Existe aí algumas coisas bem bacanas de execução, são algumas sequências que eu gosto também de brincar, mas aí tá a dica. Dá para fazer várias coisas, dá para resolver com while e for, você pode escolher aí a forma com que você vai resolver. E a gente tem mais alguns exercícios exclusivos de for, né, que aí são os exemplos, que vai de 1 a 200, de 200 para 1, você pode de 1 a 10, em ordem crescente, ordem decrescente, e você tem vários testes que podem ser feitos, e eu gostaria que vocês testassem, né, até a próxima aula a gente vê isso daqui, mas eu sei que também tem bastante coisa de lista, são bastante exercícios para serem resolvidos. Temos algumas séries bem legais aqui para serem resolvidas, é legal também brincar com elas. E a gente tem algumas possibilidades, né, de resolução. E depois disso daí, a gente já está pronto para cair em. A gente já está pronto para cair em string, né? Aí já é bastante coisa. Então, eu gostaria que vocês tentassem resolver os exercícios para gerar dúvida. Porque a próxima aula eu gostaria de resolver os exercícios das listas que você tem dúvida. Se você tiver um exercício da lista que não consiga fazer, vamos tentar resolver em sala de aula. Se não resolvê-lo por completo, pelo menos a gente colocar o trecho de código aonde a sua dúvida estava presente. Talvez você pode compartilhar comigo o teu código, você manda para mim o teu código, eu coloco o teu código e a gente tenta resolver ele. Aí também é uma boa sacada, uma boa jogada e é interessante. Então, a gente tem essa aula e a próxima aula a gente tem aí a resolução de exercícios. Precisamos conversar sobre uma possível reposição de aula. Então, fica aí já no coraçãozinho de vocês, para vocês irem amadurecendo essa ideia para marcar quando a gente vai ter mais uma aulinha, tá bom? Vou encerrar essa gravação e aí a gente continua conversando depois.